Ok, então bom dia mais uma vez. Vamos iniciar então a segunda parte da aula e eu vou alterar aqui esta coisa para aqui. Perdão. E vamos falar sobre SQL Injection, está bem? Portanto, eu creio que vocês estão a ver o meu slide da SQL Injection. Não sei se repararam, mas eu no Moodle eu disponibilizei os slides logo ainda antes da aula, para que vocês possam ter aí as coisas preparadas. E vamos então começar a falar sobre isto, está bem? Vai ser a primeira vulnerabilidade que vamos analisar. Tá. Ok, aqui tenho mais ou menos a ordem daquilo que iremos falar. Eu vou começar a falar acerca do panorama de segurança da web, já que nesta disciplina já falei várias vezes sobre isto, mas agora sobre aqui questões mais relacionadas com SQL Injection e pronto, se calhar um pouco seguindo a mesma estrutura que vos pedi para o trabalho, vou falar sobre esta vulnerabilidade, está bem? Falando, apresentando, a ver os perigos, como é que podemos prevenir os ataques, como é que podemos prevenir, e também pôr aqui alguns exemplos, está bem? Ok, então, começando com o panorama de segurança da web, temos aqui um conjunto de notícias que falam acerca dos problemas das páginas web, das aplicações web, e da importância das aplicações, dos ataques às aplicações web no panorama global. Vimos até também aqui, através do OWASP, que SQL Injection e Cross-Site Scripting são das vulnerabilidades mais comuns e, portanto, temos que terem atenção a esse tipo de vulnerabilidades. Tá? Temos aqui mais um conjunto de estatísticas relativas a aplicações web no geral e mais uma vez aqui porque é que isso nos deve interessar, tanto pelo montante que se perde, como pela, aliás, e o tipo de ataques, inclusivamente, que são perpetrados pelo crime organizado, não são aquelas pessoas que têm curiosidade em fazer ataques como os alunos de engenharia informática, mas é pessoas que querem fazer esses ataques com o intuito de terem lucro com eles, não é só pelo desafio de conseguir furar um determinado mecanismo de segurança. Para além de serem o SQL Injection e Cross-Site Scripting, para além de ser comum encontrar essas vulnerabilidades, estas vulnerabilidades também são muito atacadas na realidade. Portanto, são duas coisas distintas. Uma coisa é serem muito vulneráveis as aplicações a esse tipo de problemas e outra coisa é os atacantes interessarem-se em atacar essas vulnerabilidades. E, portanto, tanto o SQL Injection como Cross-Site Scripting são vulnerabilidades que são interessantes para os atacantes. Já agora, se quiserem, tipicamente Cross-Site Scripting é mais comum, mas SQL Injection é mais procurado. Portanto, aquilo que os atacantes tipicamente conseguem obter com SQL Injection dá mais lucro. Ok. Então, pronto, já há aqui uma data
registros que foram comprometidos graças a SQL Injection, e quando falamos de registros tem a ver com as contas, cartões de crédito, etc. Portanto, eh, é uma vulnerabilidade que é muito importante e que devemos ter em atenção, está bem? Ok, eu tenho aqui um conjunto de considerações gerais de como nos devemos proteger relativamente à utilização da web. Eu nem vou perder tempo com isso. Interessa-me esta parte de utilizar aplicações web seguras, e é isso que nos traz aqui ao SQL Injection. Está bem? E o que é SQL Injection? Vamos lá ver. Portanto, já vimos que é uma vulnerabilidade que é muito habitual encontrar-se, e quando é que ela acontece? Ela acontece quando, numa determinada aplicação, nós agora estamos a falar de aplicações web, mas poderá acontecer noutro tipo de aplicações. Portanto, uma aplicação que é vulnerável, eh, o utilizador, o atacante, neste caso, consegue introduzir um código especialmente preparado para o efeito, de modo que o comando SQL que é executado no servidor lhe traga benefícios. Portanto, aquela aplicação vai executar um determinado comando SQL e o atacante vai conseguir manipular esse comando, alterando-o de forma a retirar daí benefício. Vamos ver como é que isto é feito, mas para já pensem nisto. As aplicações estão constantemente a interagir com a base de dados, a ir buscar dados, quando se introduzem dados, a introduzir dados, ou a alterar, ou a apagar. Agora, imaginem que quando essas ações são feitas, o atacante consegue alterar o seu propósito. Imaginem que eu digo para apagar um registro, mas o atacante consegue fazer e apagar todos os registros. Ou quando é para alterar, consegue alterar outros registros ou outros valores que não deveria conseguir alterar. Pronto. Então, o SQL Injection consegue nisto. De que forma, então, é que um atacante consegue ou interagir com uma aplicação, alterar o SQL que é enviado para a base de dados. Ok, e isto aqui, pode imaginar que, a ser possível, como é, não é? É algo que pode ser devastador, não é? Reparem que o que está armazenado na base de dados é tipicamente as coisas mais importantes da empresa em termos de informação, não é? Está o negócio da empresa, está numa base de dados. Os clientes, as vendas foram feitas, os pagamentos foram feitos, inclusivamente muita propriedade intelectual se encontra nessas bases de dados, não é? Eh, Todos esses dados de negócio. Imaginem, num ataque de SQL Injection, um atacante que consegue, ou nem que seja visualizar esses dados, para depois vender a empresas concorrentes, ou alterar, modificar esses dados. Pode ter efeitos devastadores, certo? Então, com isso, o que é que os atacantes conseguem? Conseguem inclusivamente mudar de identidade. Ora, eu se conseguir aceder a dados acerca das credenciais de acesso de outros utilizadores, eu depois consigo entrar como se fosse esse outro utilizador. Manipular dados, já falei, anular transações, visualizar, portanto, não falei em destruir dados, mas isso pode acontecer, encriptar os dados, não é? Injetar malware, pode ser, portanto, consegue-se fazer muito mal através de SQL Injection, está bem? Eu tenho aqui algum conjunto de informações acerca de ataques que já ocorreram de SQL Injection. Por acaso tenho que atualizar isto, mas
Ok. Aqui uma análise da IBM, Global Technology Services, dizia que SQL Injection correspondia a quase metade dos ataques às aplicações na internet. Ataques massivos de SQL Injection, em 72 horas, os hackers tomaram controle de mais de 40 mil sites. Aqui, mais de 70 mil sites. Telegraph é um conhecido jornal. Pronto, mais um ataque em que mostra PII, que são Personal Identifiable Informations, portanto, informações pessoais de seus clientes, incluindo usernames, passwords, etc. Este aqui, até à altura, foi a maior quebra de segurança em termos de número de passwords que ficaram disponíveis. Era neste site Roku, foram divulgadas mais de 32 milhões de passwords. Aliás, ficou-se a saber que esta empresa não guardava as passwords encriptadas, o que é uma grande falha de segurança, estão a ver? E tinha muitos clientes, está bem? Então, que linguagens é que são afetadas? Pode-se dizer que todas as linguagens que acedem à base de dados, o que são praticamente todas as linguagens. Portanto, não há aqui nenhuma que seja que possa ser assim à partida excluída destas linguagens que a gente está habituado a usar, está bem? Temos é que as usar com cuidado, está bem? Ok. Eu vou só mostrar-vos aqui um exemplo de SQL Injection. Ver se eu consigo fazer isto. Que é aquilo que é para fazer na próxima aula, mas eu vou só mostrar-vos aqui um bocadinho. Vou partilhar outro ecrã. Já agora, só para terem uma ideia do que é isto do SQL Injection. Eu tenho aqui isto aqui faz parte como eu digo, dos exercícios que eu depois vocês devem fazer sobre SQL Injection, mas tenho aqui um exemplozinho que é o seguinte. Eu tenho esta página web que fiz e que permite SQL Injection. A ideia é, esta página até vai mostrar aqui o comando que é executado, o comando que é executado na base de dados. Querem ver? Se eu ponho aqui o 1 no User ID, faço Submit e dá-me a informação do utilizador 1. O que eu tenho aqui é o query que é mandado executar na base de dados. E o que tenho a vermelho foi a informação que foi introduzida. Reparem, naturalmente que quando executamos esta aplicação não era suposto estarmos a ver isto, eu estou a mostrar isto aqui só para efeitos académicos, para ajudar a compreender o que é que está a acontecer. Pronto, mas eu posso pôr aqui o valor 2, por exemplo, e vemos a informação do Joaquim. E é assim, até o 3, da Manel, 4, já não tenho mais nada, está bem? O 5 também não tenho mais nada. Então tenho estes 1, 2 e 3, está bem? Pronto, e aquilo que nos podemos questionar, ou que vocês se calhar estão a questionar, é: ok, tenho aqui uma página, não vejo aqui nada de especial, portanto eu coloco ali o ID do utilizador e depois vejo informações sobre esse utilizador, é algo perfeitamente banal. Como é que um atacante vai explorar uma página destas? Pronto, eu vou-vos dar só aqui um exemplo, só para verem do que é que se pode fazer. Como o atacante
pode manipular aquilo que vai acrescentar aqui à query que é enviada à base de dados, não é? Estou a ver se vocês já tiveram base de dados, 1 e 2, não é? Pelo menos um já tiveram. Select ID name from users, where ID igual a 1. Então, e se eu quisesse ver o ID de todos os utilizadores? Eu posso pôr igual a 1, por exemplo, or1 igual a 1. O que é que vai acontecer? O ID fica igual a 1 ou 1 igual a 1. 1 igual a 1 é sempre verdade. Querem ver? A query passa a ser assim. Select ID name from users where ID igual a 1 ou então 1 igual a 1. Para o registro onde está o admin, ID igual a 1 é verdadeiro. Verdadeiro. Ou 1 igual a 1 é sempre verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Portanto, vai mostrar este registro. Querem ver para o segundo? O ID igual a 1, no caso do Joaquim, é falso. Porque o Joaquim tem ID igual a 2. Aqui deu ID igual a 1. Ou 1 igual a 1, isto é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Vocês sabem a tabela de verdade da lógica, não é? As tabelas de verdade. Destas operações lógicas. Portanto, falso ou verdadeiro dá verdadeiro e por isso o Joaquim também é mostrado. E D igual a 1 para o Manel passa-se a mesma coisa, ele tem o 3, portanto aqui é falso, mas como este é verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro também é mostrado. Então, desta forma simples, um atacante conseguiu ter informação não só de um utilizador, mas conseguiu ter de todos. Embora, pronto, isto aqui só serviu para ilustrar e para matar aí a curiosidade de como é que o SQL Injection funciona, qual é a base do SQL Injection. E são coisas simples como estas, para já, está bem? Espero que tenham compreendido. Portanto, isto é o que a gente coloca aqui, está bem? Então, vejam lá, com base nisso vamos ver o resto dos slides, está bem? Ok, então voltando aqui ao nosso PDF, já vimos que o SQL Injection afeta qualquer linguagem, vamos ver aqui um exemplo. Ok, este exemplo eu fui buscá-lo a um plugin do PHP Fusion. Não sei se conhecem o PHP Fusion, mas é um Content Management System muito conhecido. Ele permite, como é habitual nestas aplicações, permite expandi-los com plugins e add-ons. E este plugin tem uma vulnerabilidade. Este plugin é Expanded Calendar 2.0. Então, perdão. Então vamos ver qual é a vulnerabilidade. A certa altura, no código do PHP Fusion, temos isto. O que é que aqui está? Result vis igual a dbQuery select asterisco from Fusion Calendar where id igual a $cell. Estão a ver? Ora, isto é o PHP Fusion. Espero que não cause confusão ou dúvidas de qual é a linguagem de programação que foi usada para desenvolver isto. Foi desenvolvida em PHP. E em PHP, as variáveis começam por um $. Dólar e depois o nome da variável. dbQuery, mesmo sem perceber muito sobre o PHP Fusion, a gente imagina que isto aqui é o que é usado para definir uma query, uma consulta feita à base de dados. Então, o que é feito nesta consulta? Está a ser feita um select a todos os registros
eh, da tabela Fusion Calendar, nos quais o ID é igual a esta variável do PHP, ao valor que está nesta variável do PHP. E esta variável é uma variável que vem diretamente do exterior, ou seja, é o utilizador que coloca um valor aqui nesta variável. E a variável, tal como o utilizador lhe coloca lá valores, e sem sofrer nenhuma alteração, é colada, é concatenada ao resto da query. Ou seja, como a variável não sofre nenhum tipo de validação ou de filtragem, tudo o que o utilizador colocar nessa variável é adicionado à query. E esse aí é que é o problema destas vulnerabilidades que no OWASP apareceu sobre a categoria de injection. São variáveis em que há injeção de código sem ser validado. Ora, se o código não é validado, significa que o utilizador ou o atacante, se tiverem intuitos maliciosos, pode colocar aqui informação que lhe permita tirar benefício disto, tal como eu fiz naquele exemplo em que só fui mostrar os nomes dos utilizadores, está bem? Então vamos ver, para esta vulnerabilidade que estamos a falar, qual era o ataque que estava feito. E isto aqui, atenção, fui buscar isto mesmo a um exploit, a informação do exploit desta vulnerabilidade, está bem? Então, o que é que dizia no exploit? Portanto, no URL, qualquer coisa, /infusions, /calendar event panel, portanto, no URL que a gente lá vê no browser, a certa altura aparece show single PHP, dá a ideia que é para mostrar só um, e depois, ponto de interrogação, ou seja, agora vão-se colocar aqui as variáveis do tipo get que essa página tem. Pronto. E cá está uma que é o cell. Cell igual a qualquer coisa. Reparem, cell, $cell. Este cell esta variável cell que vamos igualar a esta cadeia de caracteres é o mesmo que este $cell que vai ser concatenada à minha query. Portanto, o que eu colocar aqui vai depois aparecer aqui na minha query. Tá? Estão a perceber? Ok, e o que é que eu aqui vou pôr? Vou pôr este texto todo. E devo-vos dizer que este exploit eu escolhi-o porque tem aqui um conjunto de aspectos que eu considero muito interessantes. Querem ver? Ora, deixem-me só pôr aqui. Ok. Quais são... quais são esses aspectos? Olha, então vou começar pelo princípio. Tá? Vejam lá. Eu queria tornar isto interativo, portanto vocês nesta parte da aula podem responder ou escrever aí no chat. Pronto, ele passou para a linha de baixo, mas isto é para estar tudo seguido, está bem? $cell igual a -1. -1 e depois tenho aqui barra asterisco barra. Ora, o barra asterisco barra é o que a gente usa, são os delimitadores dos comentários. Está bem? E vemos que ele usou isto aqui em vários sítios, está bem? E depois usou aqui um union, nós já demos isto em base de dados, em base de dados 1, lembram-se, tal, where user ID igual a 1, tal. Pronto,
depois barra asterisco. Então vamos lá por partes. Porquê que acham que neste exploit aparece o barra asterisco, asterisco barra? Alguém consegue dar um palpite? Espaços, comentários, espaços, sim, sim, sim. Isto aqui, aqui o Hugo pôs espaços, mas eu não estou a pôr espaço nenhum. Isto não tem espaço nenhum, só tem barra, asterisco, asterisco e espaço. Barra, asterisco, asterisco, barra. Se calhar o que eu quero dizer é isto vai substituir um espaço? É isso? Exatamente, exatamente. Embora isto devesse ter espaços, quando ou pôr-se comentários, o interpretador da SQL da base de dados eh, vai conseguir separar as várias keywords do meu select. E porquê que o atacante pôs isto? Pronto, uma suposição é que, não parece ser o que acontece neste caso, mas uma suposição é que, imaginando que isto é uma variável $cell, é suposto receber até um ID, portanto seria um número. Ora, o número não tem espaços e, portanto, se eu quero introduzir um texto que tem espaços, internamente a aplicação pode estar a detectar isso e a alterar aquilo que eu estou a introduzir. Por exemplo, só considerando a primeira parte até ao primeiro espaço ou rejeitando tudo. Então o atacante, substituindo os espaços por este comentário, deixa de haver espaços e consegue ultrapassar eventuais medidas de proteção ou que detectassem os espaços e assim inviabilizassem o ataque. Estão a perceber? Uma maneira inteligente de resolver isto, está bem? Então, então esta é uma questão aqui, comentários, ok. Outra coisa, ainda se lembram do Union? Não percebi. Ah, ok, colocar a query dentro de uma variável não funcionava. É o que eu estou a fazer. Nós estamos aqui precisamente a pôr uma variável. O que acontece é que a variável, reparem, nós não temos acesso ao código-fonte, estamos a interagir com uma aplicação. E a gente só tem a tal caixa de texto, ou URL, e portanto estás a escrever valores que vão ser colocados numa variável interna da aplicação, que é o normal. Nós só conseguimos interagir do ponto de vista do cliente, do utilizador. Está bem? Foi como aquele exemplo que eu tive a demonstrar, em que apareceu uma caixa de texto e eu escrevi 1 igual a 1. Esse texto vai ser usado para uma variável. Está bem? Portanto, é assim. Isto não é só para PHP. Se vocês estivessem a usar outra linguagem qualquer de programação, numa página web, o que põe a seguir ao ponto de interrogação, depois vêm as variáveis, separadas até por um i comercial. E o que lá colocam, depois vai ser armazenado dentro dessas variáveis no código. Portanto, é dessa forma que os inputs dos utilizadores depois são usados dentro das aplicações.
aqui no caso do barra asterisco, asterisco barra, para a Virca outra vez, é que em vez de ter aqui -1 espaço union, e no pressuposto que a aplicação não deixaria introduzir espaços, usando um comentário, está-se a utilizar a possibilidade do interpretador de SQL poder usar o comentário como separador das palavras do comando SQL. Ou seja, se em vez de pôr um espaço, se puser barra asterisco, asterisco, barra, portanto, se puser um comentário, o interpretador da SQL consegue separar uma keyword da seguinte. E é uma forma de conseguir substituir um espaço sem usar espaços, usando sempre texto ou símbolos, neste caso. Não funciona como um ponteiro. Eu não sei, Soila, eu não sei, o que é que, vamos lá ver. Eu, se calhar, vocês estão na dúvida, tem a ver com a utilização da variável lá dentro? É que isto é o habitual em qualquer aplicação, seja web ou seja desktop, não é? O input do utilizador vai ser armazenado numa variável da aplicação. Pronto, é o que se está aqui a fazer. O input do utilizador está a ser colocado dentro de uma variável, que depois vai ser usada dentro do código. Neste caso, a variável está a ser usada sem sofrer nenhuma modificação. E é o problema do SQL Injection, é o input dos utilizadores ser usado internamente sem ser validado ou filtrado. Pronto. E agora eu estava aqui a analisar a forma como o atacante montou este ataque e se procurou defender de eventuais medidas de proteção que possa existir dentro da aplicação. Portanto, uma delas foi esta, a questão de evitar os espaços. Pronto. E ele evitou os espaços, pondo barra, asterisco, asterisco, barra, portanto, pondo um comentário, que é só abrir comentário, fechar logo o comentário, porque sabia que o interpretador da SQL detecta os comentários e consegue separar dessa forma os vários elementos do comando SQL. Está bem? Ok. Então vamos ver aqui outro aspecto. Ele colocou -1 e depois union qualquer coisa. Está bem? Qualquer coisa não é bem qualquer coisa. A certa altura aqui está a pedir user password, username, from Fusion users. Ok. Então a minha questão que eu coloco agora é -1 union. Vocês, a primeira questão é, vocês ainda se lembram o que é que faz, ou melhor, tem que ser a pergunta, tem que ser sempre ao contrário. Alguém que já não se lembra o que é que faz o union? E querem que eu dê uma breve explicação disso? Ou ainda se lembram? Alguém que não se lembre, queira que eu explique muito rapidamente? Ok. Pronto, então é o seguinte, o union permite fazer, permite juntar o resultado de dois queries. Está bem? Deixem-me só ver. Então eu vou rapidamente só fazer isso. Esperem lá. Posso ir para aqui. Posso fazer aqui um exemplozinho. Por exemplo, se eu tenho aqui um select name from
emp. Vamos só ver se isto ainda está ligado. Ou se desligou-se entretanto. Portanto, o union. Deixa mais rápido eu fazer um reconnect. Exatamente. Fazer um reconnect. Então, o union permite juntar os resultados de 2 queries. Pronto. Então, eu aqui executando este query, dá-me o nome dos utilizadores, a tabela. Quer ver? Se eu fizer aqui o select dname from depth, dá-me o nome dos departamentos. E se eu quisesse ver o nome dos utilizadores e o nome dos departamentos, eu posso fazer union dos 2 selects. Se eu agora executar, eu consigo ver, reparem, o accounting até é o nome de um departamento, o Adam já é o nome de um utilizador, operations é o nome de um departamento, research também, sales também, Scott é um utilizador. Estão a ver? Aparece um resultado com o nome dos utilizadores e o nome dos departamentos, tudo no mesmo junto. Está bem? Fez a união dos 2 conjuntos. É aquela união de conjuntos que a gente aprende a fazer na matemática, está bem? Portanto, isto é que faz a união. Espero que foi assim muito rápido, mas tenha ficado esclarecido. Ok, se eu agora voltar para aqui. Ok. Ok, então, tendo ficado esclarecido relativamente ao union, a minha pergunta é, então o union é de uma coisa com select, cá está, a segunda parte tenho cá o select. E do outro lado vai aparecer select asterisk from Fusion Calendar, where id é igual a -1, union, o outro select. E a minha pergunta é, porque é que ele pôs aqui -1? Alguém me consegue responder a isto? Porque é que tem ali -1? O que é que significa aquele -1? Qual é a função deste -1? Exatamente, Agostinho. O -1 é um ID que não existe. E, portanto, o que é que isso vai originar? Muito bem, Nilo. Precisamente isso. Como o ID -1 não existe, significa que na primeira query não há informações que me interessam, portanto não vai aparecer nada. Significa que só vão aparecer resultados da segunda query. Pronto. Podia, o -1, pôs um -1 porque sabe que não existe, também podia ser -2, às tantas 0 também daria, mas acreditando que os IDs normalmente são numéricos, a partir do 1 para cima, numéricos e positivos, pondo um número negativo, inviabiliza a amostragem de resultados da primeira query e, portanto, vai só mostrar resultados da segunda query. E se olharmos, a segunda query é que tem coisas que nos interessam, ou que interessam ao atacante. O que é que cá tem? Select, 00, user password e username, from Fusion users. Reparem que, embora esta query inicial fosse feita à tabela Fusion Calendar, a segunda query vai ser feita à tabela Fusion Users, que, como se vê pelo nome, é a tabela dos utilizadores da aplicação. E nessa tabela está armazenado os nomes dos utilizadores e as suas passwords. Quer dizer que, com este ataque, está-se a procurar obter
os nomes dos utilizadores e das respectivas passwords. Já podemos ver o interesse que isto tem, está bem? Ok. Fusion Users. Agora, tenho aqui uma coisa que me está a causar alguma estranheza. Vejam lá se me conseguem dizer o que é que são estes zeros que aparecem aqui. Para que é que servem? Para que é que servirão estes zeros que estão aqui? Quem é que me consegue dizer isso? Tenho aqui 2 zeros antes, depois user password e username, e depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Estão a pensar? Vamos lá, ver quem. Ok, eu aproveito, está aqui um Ericsson. Que eu não sei quem é. O Ericsson da Trindade Carvalho Rompão. Ok, vá, mantendo aqui a pergunta, quem é, para que é que servem estes zeros? Colunas, o Agostinho diz colunas anónimas. Ok, anónimas. Pois, não sei se estás a querer dizer o que eu penso que queres dizer, mas normalmente estou à espera, estou aqui, que é 27 alunos, que haja algum que ainda se lembre de alguma coisa. Também faz sentido. Então eu vou avançar, eu mostro-vos aqui. Esperem lá, se eu partilhar outra vez o SQL Developer. Então, tínhamos aqui este select, certo? Então, querem ver? Imaginemos que o select na realidade era depth no, vírgula e name. Era este o select inicial. Quer ver? Eu posso executar, dá o depth no e dá o name. Certo, Gonçalo, tem a ver também com isso. Este select, imaginemos que era este select e aqui, desculpem, aqui vou pôr imp no e ele imp no e aqui vou pôr depth no. Pronto. Imaginemos que o select era este, assim acho que funciona melhor. Já está, pronto. Era este select. E eu não me interessa este select, não é? Na realidade o que lá ficou foi o where, se calhar depth no igual a -1. Não é?
igual a, se quiserem posso ver, menos 1 union select the name from depth. Se eu executasse isto, dava erro. Porquê? Porque o número de colunas da segunda query tem que ser igual ao número de colunas da primeira query. Ou seja, neste caso, na primeira query tenho 3 colunas. Significa que na segunda tinha que ter 3 colunas. E mais, o tipo de dados das colunas tem que ser compatível. Ou seja, a primeira coluna é numérico, eu tinha que pôr aqui um número. Que número é que vou pôr? Posso pôr o número 0. E na segunda também posso pôr o número 0. E se eu executar isto, já me vai dar os departamentos em que pus 0 e 0, porque não me interessa, e não é só porque não me interessa, é porque se eu pusesse aqui uma letra, é natural que desse erro, está bem? Pondo 0 ou 1 ou um número qualquer, não é? Ele funciona porque o 0 é do mesmo tipo de dados que o primeiro, está bem? Já agora, se aqui em Oráculo, se eu pusesse aqui job e 0, no Oráculo ele até dá erro, porque ele está à espera que é mais restritivo. O tipo de dados tem que ser do mesmo tipo. Portanto, o job é do tipo varchar 2, eu não podia estar a pôr um 0, porque o 0 é do tipo numérico. E no caso do Oracle, ele não permitiria isso. Mas no caso de outras bases de dados, nomeadamente do MySQL, como o 0 pode ser implicitamente convertido para outro tipo de dados, nomeadamente para caractere, este tipo de select já funcionaria, está bem? Portanto, neste caso a informação que eu queria era na terceira coluna. Porquê? Porque provavelmente a terceira coluna é aquela que tem informação que depois vai ser mostrada no ecrã, às tantas as outras nem vão ser mostradas no ecrã, e portanto é naquela coluna que eu tenho que pôr o dado que me interessa, neste caso queria o nome do departamento. As outras, eu tenho que pôr lá qualquer coisa. Qual é a melhor qualquer coisa que eu lá posso pôr? Vou pôr números, porque os números são aqueles tipo de dados que melhor se compatibilizam com outro tipo de dados, como por exemplo dados do tipo texto. E portanto, foi por isso que foram postos estes zeros. Se eu agora voltar a mostrar aqui a partilha, nós podemos ver que o que é que isto nos diz? Que provavelmente este select asterisco from use Fusion Calendar, nós não temos cá, eu não sei qual é a estrutura da tabela, mas provavelmente há de ter 2 colunas e depois há de ter uma terceira coluna e uma quarta coluna que vão ser mostradas quando se executa este comando. Então, se é na terceira e quarta colunas que vão ser mostrados, são os dados da terceira e quarta coluna que vão ser mostrados na aplicação, se eu quero obter informações de outra tabela, tenho que os mapear nessa terceira e quarta colunas. E então, tenho 0, 0, depois tenho aquilo que eu pretendo, tenho aquilo que eu pretendo, e depois eu tenho que ter o mesmo número de campos, então tenho que encher os outros campos, mais uma vez, neste caso usando zeros, porque, mais uma vez, é o tipo de dados que melhor se compatibiliza com os dados de texto que possam estar a ser incluídos aqui neste asterisco. Está bem? Então, perceberam esta questão de pôr os zeros no início e no fim? Não é nos zeros no início e no fim, é nos zeros ocupar os espaços das outras colunas que teriam que ter, tal como nós fizemos ali naquele exemplo do Union. Está bem?
Eh, ficou claro este aspecto? Eu creio que terão compreendido, está bem? Portanto, já vimos aquilo de -1, da questão dos espaços, a union, agora este zeros, from Fusion Users, e agora, atenção, que isto não termina aqui, from Fusion Users. Até podiam dizer, ok, vou buscar o username e a password de todos os utilizadores. Mas querem ver, a gente até olhando aqui para o nome da função que estamos a executar, ou do ficheiro, é show single. Portanto, imagino que isto vai mostrar um único registro. Está bem? Então, por isso tem aqui um where. A minha pergunta que vos vou colocar é, porquê é que puseram user ID igual a 1? O user ID, percebo, deve ser o campo-chave desta tabela Fusion Users. Mas porquê igual a 1? Não puseram igual a 2, ou 3, ou 100? Ou acham que foi um número ao calhas? Ok. E eu concordo com o que diz o Gonçalo Vicente. Normalmente, quando se instalam estas aplicações, estes CMS, o primeiro utilizador é o admin, é aquele até que permite configurar aquilo, instalar, e normalmente o administrador fica com o ID 1. Ou seja, com este select que aqui estamos a fazer, eles estão a ir buscar o username e password, mas não é de um utilizador qualquer, é do utilizador que será o administrador. Estão a ver o que é aquele que tem mais privilégios. Portanto, é aquele que é mais interessante obter, obter informações, certo? A última questão é o que é que faz aquele barra asterisco no fim? Alguém tem uma sugestão? Porquê é que temos este barra asterisco? Porquê é que eles terão posto este barra asterisco no fim? Muito bem, Hugo, concordo plenamente. Meter o código restante em comentário. Ou seja, por acaso, neste exemplo nem é preciso, mas porque o select, onde vamos inserir o nosso ataque, termina aqui, não tem mais nada. Mas imaginemos que tinha mais alguma coisa, ou seja, o RID igual a cell, and qualquer coisa, or qualquer coisa, mais, mais texto a seguir. Pondo o comentário no fim, significaria que todo o texto que estava a seguir iria ser comentado e, portanto, não iria afetar a nossa query. E, portanto, daria mais garantias de que o nosso ataque seria feito com sucesso. E pronto, foi por isso, reparem que por isso é que eu escolhi este exploit, porque de facto tem aqui um conjunto de aspectos que é interessante analisar, está bem? Espero que tenham compreendido esta discussão. Não sei se alguém ficou com dúvidas, queiram que sejam abordadas. Ok, muito bem. Então, ok, então vejam aqui uma coisa. Acho que ando aqui a escrever sem querer. Ok, esta vulnerabilidade surgiu por causa de eu
ou de um atacante poder inserir na variável cell texto como o que aqui está. E agora a gente pensa como é que isto poderia ter sido evitado? Como é que eu poderia ter corrigido este problema? Neste caso, a solução até pode ser bastante simples. Reparem, este ID que está aqui no Fusion Calendar, que tipo de dados é que vocês pensam que ele é? Certamente estão todos a pensar que este ID há de ser numérico. É o que normalmente a gente usa como identificador. É um número. Há de ser o número 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, como é que eu posso corrigir esta vulnerabilidade? Uma forma de corrigir esta vulnerabilidade é dizer, então, a variável cell só pode tomar valores numéricos. Eu se calhar devia ter feito aqui um apontamento relativamente ao PHP e às variáveis. O PHP é uma linguagem de programação weak typed, ou seja, não é como as linguagens, como por exemplo o Java, que é strong typed, em que no PHP, quando a gente define uma variável, essa variável pode tomar qualquer tipo de valores, numéricos, caracteres, datas, etc. Uma forma de resolver isto era eu impedir que o $cell, ou melhor, garantir que a variável $cell só tivesse valores numéricos. É uma solução muito simples. E, portanto, a correção que vinha vinha associada a este exploit era esta. No código, antes de ser usado a variável para formar a query, tinha este código: if not is numeric $cell igual a -1. O que é que isto faz? O isNumeric é uma função que me diz se retorna verdadeiro ou falso, se a variável é numérica ou não. Está aqui. Se $cell não for numérico, então $cell passa a ser igual a -1. Ou seja, neste caso, como $cell não será numérico, porque tem esse texto todo, colocando esta correção, ele verifica, olha, isto não é numérico, então vai ser igual a -1. E já vimos, se for igual a -1, nem mostra nada. E, portanto, com esta pequena correção, conseguimos evitar esta vulnerabilidade. Está bem? Vejam lá. Alguma dúvida? Perceberam? A origem da vulnerabilidade, um exemplo do ataque e como foi corrigido? Ok, pronto. Então, foi isso. Já agora, vamos continuar aqui para as técnicas de exploração da SQL Injection, mas vamos fazer um intervalo de 15 minutos, está bem? E depois continuamos. Tá. Então, ao meio-dia continuamos, está bem? Até já. Muito bem, então vamos então continuar com esta parte da SQL Injection e concluir o que falta relativamente a isto, está bem?
Aliás, há aqui um aspecto que provavelmente para já ainda parece acontecer, que é as aulas como eh, neste tipo de ensino, às tantas acabam por ser mais curtas ehm, do que presencialmente, mas vamos levar isto com naturalidade. Ok, então, já vimos como é que funciona o, o SQL Injection, vimos os exemplos. Ehm, Como é que nós podemos explorar isso? Ok, então eu apresento-vos aqui um conjunto de técnicas de exploração da SQL Injection, das quais já tivemos a ver algumas. Estas técnicas encontram-se num artigo de Alfondi Orso que eu também disponibilizei no Moodle para vocês lerem se quiserem, está bem? Então temos aqui várias técnicas. A primeira é Incorrect Queries, visualização de erros, me parece estranho, não é? Vamos ver. Tautologias, se calhar é um nome que não costumam ouvir, mas isto é fazer com que o resultado dê sempre verdadeiro. Até já fizemos isto. Union, outra query para obter dados, já fizemos isto. Queries piggybacked, o nome é engraçado, não é? É andar às cavalitas. Usar stored procedures para interação com o sistema operativo. Técnicas de inferência, que é para retornar verdadeiro ou falso. Isto é usado em blind SQL injection, portanto há aí o grupo que está com blind SQL injection vai ter que usar isto. E depois encoding pode ser usado com qualquer uma delas para tentar fugir à detecção. Portanto, estas técnicas poderão ser usadas em conjunto, está bem? Ok, então vamos ver o que é que cada uma delas significa, ou o que é que cada uma delas representa. Incorrect queries. Isto é uma técnica de que ao fim e ao cabo vamos fazer com que a query dê erros. E porquê é que vamos querer que uma query dê erros? Reparem, quando a gente fala aqui numa query dar erros, tem que pensar sempre, do ponto de vista da aplicação, eu vou introduzir qualquer coisa, quando pede informação ao utilizador, eu introduzo qualquer coisa errada que vai fazer com que aconteça um erro. Ora, se a aplicação não tiver sido bem desenvolvida, ela pode, nomeadamente, mostrar mensagens de erro aos utilizadores, até mensagens de erro que mostram a estrutura interna da aplicação. No nosso caso, a parte da estrutura interna que nos interessa é a informação acerca do query. Eu acho que quase todos vocês já devem ter visto uma coisa dessas. Entram num site e aquilo está lá a dar um erro e aparecem ali mensagens acerca do funcionamento interno desse site, nomeadamente até o código SQL que está a ser usado. E isso aí é o objetivo desta técnica. Por exemplo, imaginando que ao colocarmos este código, o erro que aparece é precisamente isto. A query select asterisk from users where username igual a igual a 1, traço, tem um erro de sintaxe. Reparem que isto aqui acaba por ser muito útil. Porquê? Porque nos aparece nos aparece o texto da query que vai ser executada no servidor. E para aplicações em que o código-fonte não é conhecido, isto permite-nos ter uma ideia do que é que está a ser executado e, desta forma, conseguir adaptar o nosso ataque ao código que está a ser executado. Portanto, facilita-nos o trabalho. Está bem? É isso. Então, passamos para a segunda técnica. A segunda técnica
é das tautologias, que faz com que o resultado seja sempre verdadeiro. Foi a técnica que usamos. Essa é aquela que se calhar se usa mais, ou pelo menos se usa logo de início. Pelo menos uma delas, esta e a próxima. Naquele exemplo que eu executei na página, naquela demonstraçãozinha que eu fiz, usei a tautologia, que foi colocar o quê? Colocar o OR 1 igual a 1. Lembram-se? Porquê? Porque estamos a tentar beneficiar das propriedades da lógica. Se eu tenho qualquer coisa ou verdadeiro, o resultado vai ser sempre verdadeiro. E numa query, quando eu tenho na cláusula where um resultado que dá verdadeiro, significa que esse registro vai ser mostrado. Se o resultado dá sempre verdadeiro, aquela query vai mostrar todos os registros. Portanto, usar esta técnica permite-nos visualizar todos os registros. E foi isso que eu tive a usar quando fiz aquele exemplo na página web, está bem? Percebem isto? Falso ou verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Portanto, qualquer que seja o resultado anterior, qualquer coisa ou verdadeiro vai dar sempre verdadeiro e, portanto, vai mostrar sempre o registro. Ok, portanto, isso é a tautologia. Outra técnica foi aquela que também usámos, que é usando o union. E com o union conseguimos obter dados de outra tabela, ou pelo menos de outra query. E foi precisamente aquilo que nós já tivemos ali a analisar naquele exemplo. E tenho aqui outro. Está bem? Em que a variável username passa a ser substituída por -1 union select username concatenado com a password from users e depois comentário. Neste caso o comentário até foi com traço em vez de ser com barra asterisco, está bem? Dependendo da base de dados nós podemos ter formas distintas de colocar coisas em comentários. Por isso é que no enunciado do trabalho eu lá digo que podem usar técnicas de SQL injection usando outras bases de dados, está bem? No nosso exemplo vamos usar o MySQL, mas poderão também explorar outras bases de dados. Ok, está bem? Union, a forma de outra técnica de exploração da SQL injection. Vamos ver outra. Esta aqui, queries piggybacked. Piggybacked era uma técnica, isto eu não sei se atualmente ainda se consegue usar isto, está bem? Mas qual era a ideia? A ideia era quando se executava uma query, se eu mandasse duas queries, as duas eram executadas. Por exemplo, naquele mesmo exemplo que tínhamos há bocado, se eu colocar user, ponto e vírgula, e depois drop table importante, o ponto e vírgula vai fechar a query anterior e eu a seguir vou colocar outra query. Ou seja, a ideia era executar uma query primeiro, seja lá, fizesse ela o que fizesse, pôr o ponto e vírgula, termina esta e depois executa outra query. Neste caso até era fazer um drop de uma tabela, estão a ver? Pronto, eu acho que na atualidade isto é cada vez mais difícil de conseguir executar. Porquê? Porque o software os comandos, as funções para executar as queries só permitem executar uma de cada vez e, portanto, a ideia que eu tenho é que é cada vez mais difícil
de facto conseguir usar isto, mas sei que antes dava para, em algumas situações, dava para usar estas queries piggyback. Está bem? Outra técnica é usar Stored Procedures para interação com o sistema operativo. Não é para nós definirmos a Stored Procedures. Neste caso é, ao fim e ao cabo, para usar a API de funções que a base de dados nos disponibiliza e que nós poderemos usar. E muitas vezes temos uma panóplia de recursos ao nosso dispor. Desde aceder ao file system do servidor, executar aplicações do servidor, aceder à internet, aceder a outros computadores. Portanto, temos muitas vezes a possibilidade de executar uma data de comandos do sistema operativo. Eu tenho aqui um exemplo que era do SQL Server, usando o XP Command Shell. O XP Command Shell permitia-me executar um comando do sistema operativo. Neste caso estava aqui a executar o comando dir, ou seja, ia-me listar a diretoria onde se estava. Mas poderia executar qualquer outro comando, está bem? Isto aqui acho que dava com SQL Server, dava com SQL Server mais antigos, entretanto sei que o SQL Server retirou esta possibilidade, está bem? Mas digo-vos também que, por exemplo, no caso do Oracle, nós conseguimos fazer uma data de coisas em PLSQL e SQL e aceder a recursos. O que acontece é que nestas versões mais atuais do Oracle, o acesso a essas Stored Procedures está limitado e para se poderem usar tem que se ter privilégios para isso e que à partida os utilizadores não têm esses privilégios, mas terão que ser dados posteriormente e caso a caso, está bem? No entanto, cá está, okay? Através da base de dados conseguir executar comandos do sistema operativo. Se calhar vocês pensavam que isto nem era possível, mas já ficam aqui a ver que já é possível e já foi possível, agora cada vez com mais restrições. Outra técnica é inferência. A técnica de inferência permite-nos retornar verdadeiro ou falso, permite-nos que a gente saiba se foi verdadeiro ou falso aquilo que nós estamos a enviar para a base de dados mediante o comportamento da aplicação. O tipo de perguntas são as seguintes. A que a gente vai tentar pôr na query é a seguinte, por exemplo, a password, não, é assim, e seguindo mais ou menos o exemplo que aqui está, a segunda letra da password é um A, então, se a gente conseguir pôr a query de modo a dar-nos esta informação, e depois se a query diz se aquilo dá que não, e a gente pergunta, e é um B, é um C, é um D, é um E, e por aí fora. Ou seja, nós vamos fazer as queries de modo a questionar letra a letra, ou bit a bit, ou byte a byte, aquilo que queremos saber. E para isso fazemos as queries de modo em vez de ir buscar a password toda, não, vamos buscar cada letra da password. Estas técnicas de inferência são usadas, isto é considerado a utilização avançada da SQL Injection, mas são usadas em situações em que não se consegue obter a informação de outra forma.
nós para a semana iremos fazer um exemplo de utilização de inferência para se obter a password. Mas a ideia é o seguinte, é mesmo esta, e tenho aqui até um exemplo de utilização, portanto, era qualquer coisa, id igual a 1, and, ASCII, substring password, tal, igual a A. Ou seja, será que isto dá verdadeiro ou falso? Se der verdadeiro, significa que o segundo caractere da password é um A. Se for verdadeiro e, tenho aqui o AND, e verdadeiro, temos outra vez com a lógica, verdadeiro e verdadeiro, significa que o resultado é verdadeiro. Se não for A, aqui dá vai falso, ou seja, verdadeiro e falso, o resultado é falso, não vai mostrar. Ou seja, executando desta maneira, significa que a query vai retornar valores se esta condição for verdadeira e não vai retornar valores se esta condição for falsa. Ou seja, se a segunda letra da password for um A, é verdadeira, a query retorna valores. Não interessa que valores é que retorna, mas executa, retorna valores. Se a letra não for A, significa que esta condição é falsa e a query não vai retornar valores. Volto a dizer, não interessa. O que acontece é que não retorna valores. E então como é que a gente usa isto? De facto, pondo esta informação, imaginemos que a query quando retorna valores, salta para uma determinada página. Quando não retorna, salta para outra. Então nós vendo se a query, se a aplicação saltou para uma página ou se saltou para outra, conseguimos saber se a query retornou verdadeiro ou falso. Significa que a segunda letra da password é um A ou é outra coisa. Se for outra coisa, repetimos com outra letra, depois com números ou símbolos, até encontrar o caractere correto para a segunda posição da password. Está bem? E isto é feito assim, passo a passo. É mais demorado, mas mas é eficaz, consegue-se resolver o problema que de outra forma pareceria impossível de resolver, está bem? Nós, em termos de exemplo, vamos fazer um exemplo usando inferência, deste género como está aqui a ser mostrado, o tal grupo que vai fazer isto usando um timing attack, a ideia é... Aí eles depois vão explicar. Está bem? Ok. Inferência. Retornar verdadeiro ou falso. É usado para blind SQL injection. Portanto, SQL injection às cegas. Por fim, temos aqui a codificação, o encoding, que é o quê? Vamos codificar o nosso ataque de modo a fugir às medidas de proteção que o site poderá eventualmente ter implementado. Já vimos naquele exemplo que eu vos estive a mostrar do Fusion Calendar, algumas técnicas para fugir à detecção. Aqui tem outras, por exemplo, querem ver, em vez de pôr 1 or 1 igual a 1, como o 1 é o mesmo que caractere 49, se vocês forem ver o caractere ASCII 49 é 1, pronto, posso usar uma coisa deste tipo. E se a gente presumir que no código da aplicação esteja alguma validação que impeça lá haver um or 1 igual a 1, pronto, uma coisa deste género a gente consegue evadir, ok? É só aqui um exemplo de usar uma forma de evitar ser detectado, está bem? Não quer dizer que isto seja sempre eficaz, tem que ser caso a caso, independente das medidas de proteção, mas poderão ser usadas técnicas destas.
Está bem. Pronto, e vimos aqui várias técnicas de exploração da SQL Injection. O que é que, o que é que vem a seguir é como é que podemos evitar então a SQL Injection. Já vimos que se podem obter informações muito importantes e até estragar a base de dados, etc. Mas como é que nós conseguimos prevenir a SQL Injection? Como é que conseguimos evitar isto? Ok, então tenho aqui 3 formas de evitar a SQL Injection. E estão por ordem de importância, ou seja, a primeira é a mais fraquinha e a última é a melhor, está bem? Portanto, primeira forma de prevenir a SQL Injection é por validação dos dados de entrada. Neste caso, usando uma whitelist, que é aceitar tudo o que é bom, ou uma blacklist, que é rejeitar tudo o que é mau. Como é óbvio, a whitelist é que é preferível usar. Ou seja, é assim, o que é que isto significa? Significa que quando o utilizador coloca qualquer coisa naquele campo de texto, naquele input, aquilo que ele coloca vai ser comparado com um conjunto de textos que o utilizador pode usar. E só avança se aquilo que o utilizador introduziu pertence a essa coleção de textos que são aceitáveis. Pronto, isto é que é o whitelist. A blacklist é rejeitar tudo o que é mau, ou seja, é dizer assim, se o utilizador usar, por exemplo, o union, então, se naquele texto ele tem um union, então é excluído, não deixa avançar. Ou se usar o or igual a 1, também é excluído. Estão a entender? Portanto, a blacklist é rejeitar tudo o que é mau. Naturalmente que a whitelist, como é óbvio, é mais seguro, mas na prática muitas vezes não se consegue usar, não se consegue ter ali um conjunto completo de todas as possíveis formas de resposta que o utilizador pudesse dar. E é por isso que se usa a blacklist, porque muitas vezes diz assim, ok, sei lá o que é que ele pode fazer, mas se fizer isto, então não pode mesmo avançar. Pronto. Então, cria-se uma blacklist no código, está bem? Portanto, temos aqui validação do input. Aliás, isto aplica-se eu volto e meia nas aulas de base de dados, já estou a falar, quando falo no desenvolvimento de procedimentos, na validação dos parâmetros de entrada, está bem? E a validação, mais uma vez, vocês podem usar o whitelist ou blacklist, portanto, isto aqui tem a ver com programação, com qualquer tipo de programação, está bem? Ok, outra forma de prevenir SQL injection, ou de minimizar, é usar stored procedures. Aqui stored procedures é no sentido de, em vez de se executarem os selects diretamente no código da aplicação, ter esse código implementado em stored procedures da base de dados, que é o que aprendemos a fazer em base de dados 1 e depois em base de dados 2, não é? Temos, em vez de ter, em vez de a aplicação, por exemplo, em Java, executar diretamente o select, não, ela executa uma stored procedure da base de dados, que lá dentro tem o select e depois devolve o que tem a devolver, está bem? Portanto, tipicamente, isto não quer dizer que seja 100% seguro, mas tipicamente a utilização de stored procedures, se elas internamente não usarem a concatenação para construir a query, estão a tornar a aplicação mais segura, está bem? Portanto, é neste sentido que vem aqui estas stored procedures. Aquilo que realmente é aconselhado para impedir o SQL injection é usar os chamados prepared statements. E o que é isto do prepared statements? Os prepared statements vêm substituir a utilização da concatenação
para construir a query. Está bem? Ou seja, em vez de colar as variáveis neste caso do PHP ou de outra linguagem de programação, em vez de colar essas variáveis para formar o query, o que é feito é tipicamente usar o que é pôr lá como é que se chama? Placeholders, não é? Tipo, por exemplo, um ponto de interrogação e depois à frente a gente diz o primeiro ponto de interrogação corresponde a esta variável, o segundo corresponde àquela. E a própria linguagem de programação coloca lá o conteúdo das variáveis de forma segura. Ou seja, se for uma variável numérica, coloca lá e a variável não pode ter texto, tem que ser numérica. Se for numérica, garante que está entre plicas e que não pode tentar escaparem-se as plicas e sair por fora. Portanto, os prepared statements impedem a alteração da estrutura da query. Ali é para ser uma variável, então o que é executado é qualquer coisa em que tem ali uma variável e impede a alteração da estrutura da query. Esta questão de alterar a estrutura da query é importante, eu por acaso ainda não tinha referido isso, mas reparem, quando a gente numa query põe o -1, union qualquer coisa, ou -1, or 1 igual a 1, o que é que estamos a fazer? Estamos a alterar a estrutura da query. Eu estive a pôr comandos da linguagem SQL, neste caso na parte da condicional, pondo um OR ou um union no select. Isso é alterar a estrutura da query. A query, a estrutura que tinha era a seguir àquele sítio colocar uma variável, não era para colocar mais código da estrutura. E, portanto, estes ataques de SQL injection alteram a estrutura da query. Usar o prepared statement impede a alteração da estrutura da query e, portanto, previnem estes ataques de SQL injection. Está bem? Então, temos aqui estas três formas de prevenir o SQL injection. Ora, tendo isto, vocês até se podem perguntar, ok, então sabendo-se isto, porque é que continua a haver vulnerabilidades de SQL injection? Até podem olhar para aqui e achar que isto nem é muito complicado de usar. Pronto, de facto, às vezes os utilizadores não usam isto por desconhecerem, por desconhecimento, outras vezes porque pronto, é mais rápido simplesmente concatenar uma variável dentro de um texto para formar a query. Às vezes estão a programar com pressa, as deadlines são rigorosas e não se podem atrasar, porque isso tem custos, etc. E então as aplicações acabam por ser desenvolvidas com algum desleixo a nível de segurança. Outra razão é porque, às vezes, a estrutura do código que temos que fazer não se adequa a nenhuma destas três formas de prevenção do SQL injection, nomeadamente quando temos queries dinâmicas. E o que é que são queries dinâmicas? São aquelas queries que muitas vezes até resultam das pesquisas, não é? A gente entra numa página e pode fazer uma pesquisa, como vocês quando vão ao Google, estão a fazer uma pesquisa e podem usar vários critérios de pesquisa. Ou seja, se uma situação desse género, a query, tipo, não posso só um R qualquer coisa, não, pode ser um R qualquer coisa, I qualquer coisa, ou qualquer coisa, e nas aplicações em que temos esse tipo de necessidade, torna-se bastante mais complicado prevenir de forma eficaz o SQL injection. Como é que se consegue resolver nesse caso? O que é que devemos fazer? Pronto, eu tenho aqui. Por um lado, pode-se reescrever, ou seja, repensar aquilo. Será que eu preciso mesmo de fazer aquelas pesquisas todas? Será que eu não...
em vez de ser aquilo tão dinâmico, eu consigo criar ali uns parâmetros, umas drop-downs em que a pessoa só pode escolher aquele tipo de opções. Será que eu posso conseguir compartimentar quais são os tipos de queries que se podem fazer e em vez de estar a fazer uma query dinâmica, faço ali tipo uma estrutura case esta situação é para fazer isto, case esta outra situação é para fazer desta outra maneira e assim sucessivamente. Portanto, reescrever estas queries ou usar whitelist, que era aquilo que eu estava agora a fazer, é aconselhável. Se quiserem de uma forma única, a concatenação de texto deve ser evitada a todo custo. Portanto, aquilo que se pretende é mesmo que não haja concatenação com texto que vem do exterior sem ser validado. Isto tem que ser evitado a todo custo. Não sendo evitado, estamos sempre aqui sujeitos a que a aplicação fique vulnerável a SQL injection. Eu até tenho aqui alguns exemplos, este C# vou passar, acho que vou mostrar aqui o exemplo em Java, da utilização do prepared statement, querem ver? Tenho aqui um pedaço de código, que é este que aqui está, em Java, em que a certa altura tenho aqui um select asterisk from users, where username igual a mais, o mais sabem que é para concatenar coisas em Java, username, and password igual a mais password, ou seja, eu estou claramente, eu olho para aqui e digo, pronto, cá está uma aplicação que deve ser vulnerável a SQL injection. Se este username vem diretamente do exterior, esta password vem diretamente do exterior, estar a ser usada desta maneira como aqui está, em que está a ser concatenado sem ser filtrado ou validado, então tenho aqui uma potencial vulnerabilidade ou duas potenciais vulnerabilidades da SQL injection. Está bem? E até tenho aqui um exemplo de um ataque. Se eu para o username puser admin or 1 igual a 1, estão a ver? Entre aspas, admin, plicas, or 1 igual a 1. Eu estou a pôr estas plicas porque aqui antes tenho uma plica. Aplica, depois vem o username, portanto vai ter isto. Se eu executar isto, como é que está a ficar a query? Pensando só para a query, há de ficar select asterisk from users where username igual a plica, depois admin plica, or 1 igual a 1 traço traço, que é o que está aqui. Select asterisk from users where username igual a plica admin plica, or 1 igual a 1 traço traço, portanto estou a comentar tudo o que está daqui para a frente, isto não interessa. Então aparece select asterisk from users where username igual a admin or 1 igual a 1. Mais uma vez, cá estão a tautologia. Ora, 1 igual a 1, 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, verdadeiro ou qualquer coisa dá sempre verdadeiro, portanto este select vai mostrar todos os utilizadores, vai mostrar todos os campos de todos os registros da tabela users. E, portanto, está a usar a concatenação. Como é que conseguimos evitar isto usando o prepared statement? Tenho aqui o exemplo. É que esta primeira parte é semelhante, só que aqui no connection já tenho o prepared statement. E não faço a concatenação, ponho os tais, estão a ver, os pontos de interrogação que vos falei há bocado. Select asterisk from users where username igual a ponto de interrogação and password igual a ponto de interrogação. E depois a seguir estou a ver o que é cada um destes pontos de interrogação. Cá está o statement.setString 1, portanto o primeiro é o username. O segundo é a password. Portanto, já se fica a saber que o que está na variável username é para pôr aqui e na password é para pôr ali. Mas como está com prepared statements, esta concatenação é feita de forma cuidada pela aplicação, querem ver, pelo próprio compilador. Select asterisk from users where username igual a,
isto é a mesma coisa. O que é que ele fez? Pôs aqui duas plicas, em vez de se pôr uma. O que é que faz fazendo duas plicas? Está a escapar a outra plica. Ou seja, está a inutilizar o efeito especial que tem a plica. Porque a plica tem aquele efeito especial de finalizar uma string. Neste caso, pondo duas, está a dizer que não. Isto não é para finalizar a string, é simplesmente para mostrar uma plica. E então, a string, em vez de ficarem, como no exemplo anterior, plica admin plica, e terminava a string e depois havia aqui o or 1 igual a 1, reparem. Agora como é que fica? A string fica isto tudo. Fica a admin e depois há de mostrar uma plica, or 1 igual a 1 traço traço. Fica um username com o nome esquisito, admin espaço plica, or 1 igual a 1 traço traço. Pronto. Ou seja, mais uma vez, este username ficou igual a quê? A uma string. Não ficou igual, como está aqui, a uma string e depois uma alteração da estrutura da query. Portanto, usando o prepared statement, impediu-se a alteração da estrutura da query. Este or 1 igual a 1 ficou a fazer parte do nome do username. Não conseguiu vir cá para fora do username para alterar a estrutura da query. E, portanto, é desta forma que funciona o prepared statement e é desta forma que ele impede este tipo de ataques. Está bem? Vejam lá. Têm dúvidas acerca disto que eu estive a falar de como prevenir SQL injection? Quer seja como validação do input, usar o stored procedures ou prepared statements. Creio que prepared statements é aquilo que causa mais confusão, por isso estive aqui a discutir este exemplo. Digam-me lá, alguém tem dúvidas? Ok. Então, vou passar aqui já para a parte final, só para vos mostrar mais um exploit. Aqui é do PHP Fusion. E cá temos outro exemplo, usando o Union. Neste caso põe menos 9.999. Aqui este mais, sabem que o mais ou o espaço é o mesmo no URL. Union, select, cá está outra vez aqui não foi 0,0,0, mas foi 0,1,2, cá estão os números. Vocês agora já devem perceber porque é que se puseram números, username, user password, vírgula 5, mais outro número, não interessa, from Fusion Users. E depois um comentário para desativar o que quer que fosse colocado a seguir. Está bem? Portanto, creio que vocês agora, olhando para uma coisa deste género, enganei, percebem o que é que isto faz, certo? A pergunta do Agostinho, como é que o atacante sabe os nomes das tabelas? Então, eu digo de duas maneiras. Uma é, por exemplo, no PHP Fusion, é um CMS open source. E, portanto, sendo open source, a gente sabe qual é a estrutura das tabelas. Essa é uma forma. Outra forma é, quer dizer, há nomes típicos para tabelas, não é? Por exemplo, chamar users à tabela dos utilizadores é comum e, portanto, muitas vezes sabe-se isso ou tenta-se nomes que são óbvios. Outras vezes a própria documentação da aplicação dá a entender quais são os nomes das tabelas ou os nomes dos campos, ou até mesmo pelo interface dá para saber muitas vezes isso, ou ter uma ideia mais certa do que é que será. Ou então usando aquela técnica
dos erros noutras aplicações que dão erros, em que mostrando o código de erros e mostrando a query com onde veio o nome da tabela e às vezes nomes dos campos. Portanto, há várias formas de se conseguir isso. Outra forma, pronto, mas é depois já ter o ataque, não é? Eu ia dizer que conseguindo-se um ataque de SQL injection, por exemplo, estás em Oracle, Oracle conheces, em Oracle, eu se quiser saber os nomes das tabelas, eu tenho forma de fazer isso, não é? Com select asterisco from cat ou from user catalog. Eu consigo saber o nome das tabelas. Portanto, eu posso começar o meu ataque para tentar saber quais são os nomes das tabelas, porque diferentes bases de dados têm diferentes formas de fazer isso. Não é? O MySQL tem uma tabela interna dele que tem sempre o mesmo nome e que contém os nomes das tabelas. Portanto, conseguindo-se ter acesso a essa tabela, consegue-se ficar a saber quais são os nomes das tabelas que estão lá instaladas. Está bem? Espero ter conseguido responder à pergunta do Agostinho. Ok, eu tenho aqui mais um exemplo que não vou falar, não costumo falar, tenho aqui para vocês verem se quiserem saber mais. Vou passar. Ok, e vou passar para aqui, já para a parte final. Ok, pronto. Então, só para concluir aqui esta aula de hoje, eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente também o resultado de um estudo de campo em que eu participei, feita a 655 vulnerabilidades de SQL Injection e Cross-Site Scripting de 6 aplicações web em PHP. Pronto, portanto, analisei aqui uma data de vulnerabilidades e aquilo que eu quero partilhar convosco é principalmente isto, até porque nos faz refletir. A situação mais comum, que correspondeu a quase 50% das situações, foi aquela que também já aqui apareceu, que era o quê? Uma variável que devia conter valores numéricos, na realidade permite que se introduzam textos. Isto aqui correspondeu a quase 50% das situações. Vejam lá o que é que isto quer dizer. Quer dizer que em quase metade dos problemas de segurança que ali analisei, eram variáveis que bastava dizer só podem ter números, não podem ter texto. E isto aqui, só esta simples validação na aplicação, vejam lá a quantidade de problemas que conseguiam resolver, quase metade dos problemas. Isto aqui na nossa perspectiva de atacante, o que é que significa? Significa que eu, se tiver a analisar uma aplicação em que me peça um ID, uma coisa qualquer desse género, uma das coisas primeiras que posso tentar é tentar ver se de facto eu consigo lá pôr texto. Porque se eu conseguir pôr texto de modo a que o SQL depois vai interpretar esse texto, então tenho ali uma vulnerabilidade de SQL Injection que eu poderei explorar, está bem? Portanto, este aqui, pronto, depois tenho aqui formas de se conseguir resolver, convertendo para inteiro, ou usando a função interval, etc. Está bem? Ok, aqui relativamente a SQL Injection, acho que era isso mais que nos interessava. E depois tenho aqui como é que nós conseguimos, do ponto de vista da interação com a aplicação, testar a presença da SQL Injection.
pronto, eu mostrei-vos aquelas técnicas, não é? Começar por ver aquilo das mensagens de erro, tentar a tautologia, ora 1 igual a 1, cá está, inclusivamente com ando 1 igual a 1, ou 1 igual a 2, para ver aquela situação da inferência, pronto, não esquecer de dar comentários, pode ser menos menos, ou o hash, ou o barra asterisco. Pronto, pode-se fazer todos esses tipos de testes. E quando estamos a experimentar o código mesmo do ataque, podemos ter que ter em atenção se aquilo que estamos a introduzir está com plicas, ou está com aspas, está dentro de parênteses, ou está fora de parênteses, não é? Porque às vezes é preciso sair das plicas, ou sair das aspas, ou sair dos parênteses, portanto podemos ter que eh, eh, fazer ali vários testes, está bem? E pronto, aqui cheguei ao fim desta parte da SQL Injection. Tive aqui a abordar este assunto, para vocês foi a primeira vez, eu bem sei que eu estive aqui a falar muito e que vocês não tiveram a experimentar e que, portanto, isto aqui acabou por não ficar bem sedimentado. O que vamos, no entanto, se vocês pensarem um pouco, já sabem agora muito mais sobre a SQL Injection do que sabiam antes. Para ajudar a sedimentar isto, na próxima segunda-feira, à mesma hora, vocês vão fazer um conjunto de exercícios da SQL Injection, usando nomeadamente aquela página que eu usei há bocado, que é vulnerável a SQL Injection, está bem? Portanto, vão fazer um conjunto de exercícios nos quais vão ter que aplicar alguns dos conhecimentos que eu tive a falar hoje, e, e pronto, e estou certo que depois da aula 2 e da próxima aula, vocês já vão ficar com um conhecimento muito mais profundo de SQL Injection, está bem? E vão ver na prática como é que se pode explorar e como é que se pode corrigir, está bem? Aproveito já para perguntar se alguém tem alguma dúvida daquilo que tivemos a dar, alguma questão que tenha ficado menos clara, com ressalva de que, ok, se calhar tem que voltar a dar aqui uma passagem pelos apontamentos para ajudar a consolidar algum ponto, mas se alguma coisa não ficou tão clara, digam que eu poderei voltar a explicar isso, está bem? Digam lá. Algum aspecto que seja necessário corrigir, rever, digo.